Muita gente só quer saber de começar a investir no exterior quando o dólar dispara, quando a bolsa brasileira cai ou quando tem alguma crise pegando forte aqui no Brasil. Mas montar uma carteira de investimentos focada no exterior, pessoal, não é sobre fugir, não é sobre salve-se quem puder, né? Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é sobre diversificação, é sobre proteção de patrimônio e sobre acessar as maiores empresas do mundo. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar como montar uma carteira focada em investimentos no exterior, de forma simples, estratégica e com a visão de longo prazo, que é o jeito correto de fazer os investimentos, beleza? Antes, se você ainda não me conhece, eu sou o Thiago Weber, consultor de investimentos, e aqui nesse canal a gente fala sobre como proteger e multiplicar o seu patrimônio, e eu te peço para se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like no vídeo e sua opinião e suas dúvidas aqui nos comentários. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos começar o conteúdo de hoje. Eu quero, antes de mais nada, pessoal, começar relembrando o porquê, tá? O porquê. Por que que a gente deve investir no exterior? Vocês já me ouviram milhares de vezes falando sobre isso. Eu falo sobre isso toda hora, aqui no YouTube, no Instagram, tudo que eu abro a boca para falar, eu comento sobre isso, tá? Investir no exterior é uma forma da gente se proteger em relação ao poder de compra da nossa moeda, tá? O que que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente consome no dia a dia, seja coisas em geral, assim, ó, coisas do dia a dia mesmo, tá? Até o nosso pãozinho. O pãozinho, ele tem componentes de insumos que são importados. O trigo brasileiro é importado, pessoal. E não é só o pãozinho não, tá? É o pãozinho, é o combustível, são várias outras coisas. O iPhone aqui, ó, o iPhone que eu estou utilizando aqui, ó, ele é feito todo no exterior. Tudo aqui dentro tem componentes dolarizados. Então, se a gente quer proteger o nosso patrimônio do efeito cambial, a gente precisa ter parte da nossa carteira em ativos dolarizados também. Ah, Thiago, mas de onde é que tu tirou isso aí, cara? Isso aí é coisa da tua cabeça. Vocês estão criando um monstro aí, tá? Vocês estão toda hora dizendo aí que eu tiro coisa da minha cabeça, mas vou mostrar aqui para vocês, tá? Segura aí que eu vou abrir o material aqui e vocês vão ver que tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mostra exatamente isso. Olho na tela, pessoal. Olha só, impacto cambial no consumo dos brasileiros e a necessidade de diversificação internacional. Pessoal, isso aqui é uma pesquisa, ó, de 2024 da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Estudos em Finanças. Resumo da ópera, tá? Os autores aqui desse estudo, eles mostram que a gente tem aproximadamente, tá? Aproximadamente 18% da nossa cesta de consumo em ativos que são, pelo menos, né, atrelados ao dólar, tá? Atrelados ao dólar, ou então que tem impacto das questões cambiais, tá legal? Então vamos arredondar isso aqui, ó, pessoal. Vamos pensar que é 20%, tá? Um quinto das coisas que a gente consome no dia a dia tem o impacto do dólar. Então, ó, quando seu tio chegar lá no churrasco do final de semana e contar e falar aquela história assim, ó, ninguém quer saber quanto tá o dólar, nós não temos dólar. Você vai falar para ele, aqui tá o dólar, ó, aqui tá o dólar. Ninguém quer saber quanto tá o dólar? Tá aqui, ó, tá aqui, ó. A gente quer saber sim quanto tá o dólar, porque você tá com a sua cesta de consumo, um quinto dela, 20% dela, atrelado à moeda estrangeira. Certo, gente? E aí, qual que é a moral da história? Para a gente se proteger disso aqui, ó, a gente precisa investir no exterior. Esse é o ponto. Ó. Olha só, a necessidade de diversificação internacional. O resumo da ópera aqui, ó, que eu já trago aqui para vocês, é que os pesquisadores ali, eles recomendam, para a gente se proteger disso aqui, tem que investir no exterior. Então, uma carteira de investimentos brasileira, né, de um brasileiro normal que esteja preocupado com isso, ela tem que ter aí entre 15% a 20% de ativos dolarizados, tá certo? Claro, isso aqui quem está recomendando é o pessoal aí da FGV, tá? Na minha opinião, aqui a gente tem que avaliar cada caso, tem que olhar para o seu perfil de investidor, para a sua trajetória, para aquilo que faz sentido para você ou não, se você aguenta os riscos, né? Então isso aqui tem que ser olhado com mais calma, mas o que os pesquisadores da FGV estão falando é de que, assim, ó, em geral, na média, tem que ter aí pelo menos de 15% a 20% em ativos dolarizados numa carteira de investimentos, beleza? Então, ó, fizemos esse disclaimer aí. A gente já trouxe aqui as razões, né? Já trouxe o porquê. Agora vamos lá. E aí aquilo que eu falei lá no início, pessoal, lá na introdução, ó, investir em dólar não é sobre fugir do Brasil, tá? Você pode até ter essa vontade assim, ó, de, ó, eu quero me proteger, eu quero tirar o Brasil do meu dinheiro. Isso sim, isso faz sentido, mas não é essa coisa apressada, essa coisa de, ah, não, agora o dólar disparou, eu tenho que sair correndo para comprar dólar. Não é isso, tá? É o extremo oposto disso. É aquela história assim, ó, quando tá chovendo, você já tem que ter o guarda-chuva. Não adianta querer comprar o guarda-chuva no dia que está chovendo.
Se você fizer isso, você vai pagar mais caro pelo guarda-chuva. Não é verdade? Esse é o ponto. É a história também do seguro do carro batido. Se você já bateu o carro, não tem como fazer o seguro depois. Você tem que fazer o seguro antes. Tá certo? Essa que é a ideia. Então não é só sobre fugir do Brasil quando o dólar dispara, quando sai alguma crise, tá? Ó, é exatamente isso que eu trouxe aqui, ó. Quando o dólar dispara, aí todo mundo quer dolarizar. Aí todo mundo se preocupa com isso. Aí vira manchete, né? Aí vira pesquisa aí no Google Trends, todo mundo sai pesquisando sobre isso. Mas na verdade investir em dólar, ó, tem que ser uma coisa constante na carteira. Ou seja, tem que estar sempre lá. Tem que estar sempre na carteira, tá? Sempre no portfólio. Essa que é a ideia aqui, tá certo? Ó, então a parte dolarizada é uma coisa estrutural, gente, estrutural. Esse é o nome bonito do negócio. Quando a gente fala assim, ó, eu tenho que ter uma alocação estrutural, né? Uma alocação do dinheiro que seja estrutural, você tem que ter uma estratégia, é isso que significa. Tem que ter lá, ó, eu tenho uma parte que vai ficar em renda fixa no Brasil, eu tenho uma outra parte que vai ficar em negócios no Brasil, ações e fundos imobiliários, e tem uma outra parte que vai ficar no exterior, em ativos dolarizados, que eu vou ter ações no exterior, que eu vou ter renda fixa no exterior, e até mesmo investimentos alternativos no exterior. O que são esses alternativos? Calma que a gente vai chegar lá. Segura aí que nós vamos falar exatamente sobre isso aqui agora na sequência. Então vamos voltar para o material aqui, gente. Olha só, continuando, né? Aí a gente tem que preparar nossa mentalidade, tá? Eu já falei em outros vídeos aqui no canal também, que quando a gente vai investir lá nos Estados Unidos, aqui eu falo Estados Unidos porque é o mercado mais popular aí do investimento global, tá? Mas isso vale para outros mercados também, vale para a Europa, para a Ásia, para qualquer lugar. A mentalidade do brasileiro, ela tem vários vícios, tá certo? O principal de todos eles, que na minha opinião é o mais prejudicial aí para o investidor brasileiro, é a questão da renda fixa. O investidor brasileiro, ele ama o 1% ao mês. Ele é apaixonado, né? Pô, quero deixar lá na LCI, na LCA isento de imposto, que eu ganho 1% ao mês e tô tranquilo, não preciso correr risco nem nada, né? Agora, aqui, no investimento global, no investimento em moeda estrangeira, isso aí não existe, gente. Não tem absolutamente nem nada perto, não tem nem paralelo, tá certo? Não tem nada disso. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, ó, vou até escrever aqui para vocês, ó. Lá, para vocês terem uma ideia, hoje, tá? O Fed, que é como se fosse o Banco Central lá dos Estados Unidos, ele define, né, a taxa de juros. Hoje ela está perto aí de 3,5% ao ano, tá? 3,5% ao ano. Olha só, gente, 3,5% ao ano. Enquanto aqui no Brasil, a Selic aqui no Brasil, ó, ela está em 14,5%. Gente, olha a diferença desse negócio. Olha a diferença, tá certo? Aqui no Brasil, ó, o cara deixa o dinheiro lá na Selic, tá felizão da vida, ganhando 14,5%. Lá nos Estados Unidos não tem isso, ó. Se ele vai botar tudo na renda fixa lá do Tesouro Americano, ele vai ganhar só 3,5% ao ano, que é quase nada, né? Então, ó, o investidor americano, ele não tem juros altos. Então, a renda fixa rende muito pouco. Isso aqui, pessoal, é muito pouco, tá? É muito pouco rendimento, 3,5% ao ano. Então, ó, para ganhar dinheiro em dólar, para rentabilizar em dólar, precisa tomar alguns riscos, sim. Você tem que tomar alguns riscos aqui que sejam calculados, tá? E aí, o que eu quero dizer com isso aí de tomar risco? Investir em ações, investir em negócios, tá certo? No outro vídeo aqui, ó, vou deixar aqui, tá, nos cards para você assistir depois, que eu falei sobre tudo que você precisa saber antes de começar a investir em dólar. Eu expliquei melhor essa questão aí do investimento em ações, tá? Historicamente, o S&P 500, que é como se fosse o Ibovespa lá da Bolsa Americana, ele rende cerca de 10% ao ano em dólar, nos últimos 100 anos, tá? A gente tem histórico de mais de 100 anos do S&P 500. Então, esse cara aí, ele nos leva a crer que dá para ganhar mais investindo em ações. E é por isso que o investidor médio americano, ele tem mais ações no portfólio do que o investidor brasileiro. No geral, o investidor americano ele tem cerca de 60% alocado em ações e 40% alocado em renda fixa. Então, um portfólio bem mais equilibrado nesse aspecto, né, de ter mais ações do que somente renda fixa. Entendido? Feito aí mais esse disclaimer aí importante antes da gente avançar aqui na parte da carteira. Então vamos lá, gente. Agora vamos lá, sem mais delongas aqui, a parte mais importante do nosso conteúdo, como montar uma carteira focada em investimentos no exterior. Primeiro, pessoal, primeiro passo, tá? Isso aqui vocês já me viram falando milhares de vezes, a gente tem que fazer uma divisão entre as classes de ativos, tá? Isso aqui, ó, é uma divisão estratégica, gente, é uma divisão estratégica, tá?
Então, quando a gente vai mandar um dinheiro para fora, comprar alguns dólares, já tem que estar definido. Ó, eu vou comprar tantos por cento do dinheiro em ações americanas, tantos por cento do dinheiro em ações globais, tantos por cento do dinheiro vai ficar em caixa na renda fixa e o outro porcentagem ali menorzinha vai ficar em Bitcoin, em ouro e outros investimentos. Beleza? Essa estratégia, a porcentagem, ela é o que a gente chama aqui da alocação estrutural. É você já ter na sua cabeça a estratégia montada. O portfólio já tá dividido, já está definido, tá? Então, antes de dolarizar, antes de montar a carteira, isso aqui tem que estar definido. Entendido? Então, esse aqui que é o ponto essencial. Agora, vamos lá. Quais são as opções que a gente tem? Lembrem que eu falei para vocês, ó, a primeira, número 1 dos investidores americanos é as empresas, né? São as empresas, é a gente investir nos negócios, tá certo? Então aqui, ó, você vai poder comprar ações, né, de várias empresas. Lá fora a gente tem milhares de empresas, né? Tem mais de 5 mil empresas listadas na Bolsa Americana. E aqui dentro vai estar as maiores empresas do mundo. Essa semana agora, inclusive, virou notícia, né? Saiu o IPO, que foi o lançamento das ações da SpaceX. A empresa do Elon Musk tornou ele o cara mais rico do mundo disparado, primeiro trilionário em dólar da história, né? Por quê? Porque abriu o capital da SpaceX, que é a empresa que ele é sócio majoritário. E aí, gente, na Bolsa Americana a gente consegue comprar ações da SpaceX, consegue comprar ações da Tesla, consegue comprar ações da Apple, da Microsoft, do Google. Podia ficar aqui listando por 2 horas, tá? Empresas aí, ó, de todos os segmentos que você imaginar, setor de tecnologia, setor aeroespacial, setor bancário, tudo, gente. Tudo que você imaginar tem negócios listados lá na Bolsa Americana, tá? Agora, como que a gente faz essa escolha? Como que a gente escolhe as melhores ações? Calma que depois a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Fica aqui comigo no vídeo que mais pra frente eu vou entrar nesse detalhe aí. Entendido? Então esse é o primeiro ponto. A gente tem que saber qual é o percentual aqui, ó, que vai ser alocado em empresas, em negócios. O segundo, ó, é a parte de renda fixa e caixa, tá certo? Então, ó, o caixa ele é muito importante, pessoal. O caixa, ele nada mais é do que o entre aspas aqui, tá? É como se fosse o pós-fixado aqui, ó, como se fosse o pós-fixado, tá? Lá nos Estados Unidos, principalmente, não existe essa figura do pós-fixado. O que existe são os investimentos ali de vencimento super curto, tá? Inclusive, tem até um outro vídeo aqui no canal, vou deixar aqui para você assistir depois, tá? Se você está assistindo no computador, pode clicar aqui tranquilo, porque ele vai te levar para outro vídeo, mas sem fechar esse aqui, tá? Então pode assistir aqui com tranquilidade, que eu conto mais sobre o TFLO, que é um ETF que serve perfeitamente para cumprir esse papel aqui de caixa da carteira, tá? Ele é como se fosse um pós-fixado fake, é uma espécie aí de tesouro Selic lá dos Estados Unidos, mas que ele é feito artificialmente e que também não tem problema nenhum, tá? Então se você quiser ver mais detalhes sobre esse cara aqui, vou deixar o vídeo aqui nos cards ou então aqui na descrição do vídeo para você ver, beleza? Então voltando aqui, gente, aí tem essa parcela, né? Tem o caixa, tá? Uma coisa aí que é super importante, os maiores investidores do mundo, o Warren Buffett principalmente, quem acompanha aí notícias sabe bem, ele é um cara que dá muito valor para essa parte da carteira aqui, ó, porque o caixa, ele é como se fosse a reserva de oportunidade, ele é o dinheiro disponível para caso o mercado tenha uma queda ou a gente tenha uma grande crise, um grande crash aí do mercado, você já tem dinheiro na mão. Você vai lá e usa aquele dinheiro, aquela reserva ela está separada para isso. Então já é importante a gente ter sim um caixa, uma reserva em dólar, né? Porque pensa só, no momento de crise, né, se pega uma crise aqui no Brasil ou no mundo inteiro, o dólar vai subir. Não é uma boa hora para você converter reais para dólar. É interessante você já ter dólar na carteira para naquele momento ali, da queda no mercado, você ir lá e com os seus dólares você já fazer uma compra de rebalanceamento da carteira. Estão entendendo, né? Então, ó, é tudo pensado estrategicamente, é tudo pensado antes, né? Pensado previamente para já estar com tudo pronto aí na hora das oportunidades. Entendido? Bem tranquilo, né? E aí, para prosseguir, pessoal, a gente tem aqui, ó, o terceiro item, que são os alternativos, que é como se fosse ali o temperinho da carteira, né? A pimenta lá, aquela coisa diferente para dar um molho especial ali na carteira. E aí, esses caras, a gente naturalmente vai colocar um percentual menor, tá certo? Eles não devem ser aí uma porção muito grande da carteira, porque o essencial ele está aqui em cima, tá? O essencial, a parte mais relevante,
é a parte consagrada, a parte que a gente já conhece, que são as empresas e que é a renda fixa e o caixa. Agora, nos alternativos, a gente coloca um temperinho, coloca uma pimentinha menor ali, e aí pode investir um pouco em ouro, né, para se proteger numa eventualidade, aí, uma coisa impensada, né, um retorno do padrão ouro, alguma coisa assim, um colapso do dólar no futuro. Então a gente pode ter essa reserva em ouro aí para se proteger. Pode ter um pouco de Bitcoin para ter uma assimetria, né? A assimetria é aquele lance assim, ó, se o Bitcoin der muito certo, né, hoje ele está negociado aí perto de 60 mil dólares, vamos dizer que ele dispara daqui 5 anos, né, sai de 60 mil, vai para 200 mil, 300 mil, você vai multiplicar várias vezes o seu patrimônio com esse percentual aqui. Mas caso isso não aconteça, né, se isso não acontecer, se ele continuar em 60 mil ou se ele desvalorizar, se ele cair ainda mais, não tem problema, porque você botou um percentual pequenininho. Então a sua exposição é pequena. Se der certo, você ganha. Sai tranquilo, faceiro. Agora, se deu errado, você não vai ser altamente prejudicado, né? Não vai ser um pênalti aí que vai voltar muitas casas para trás aí na sua construção de riqueza e de patrimônio. Beleza? Tranquilo isso aqui, né? E aí, gente, tem mais uma pimentinha aqui, ó, que é o Private Equity, tá? Se você quiser saber mais sobre Private Equity, eu já gravei um vídeo completo sobre isso também, vou deixar aqui nos cards, mesma história de antes, tá? Para você assistir se quiser continuar aí nessa trilha depois. E o Private Equity, gente, ele é uma forma aí, né, de investir em empresas que têm o capital ainda fechado, tá certo? Lá nos Estados Unidos tem ETFs que a gente consegue investir em Private Equity diretamente. Aí não precisa nem ter muito dinheiro, tá? Dá para investir nesses caras aqui, ainda com pouco dinheiro, começando, né? Então tem essa acessibilidade aí um pouco maior, mas tem que saber que esse cara aqui, ó, é altíssimo risco, tá? Altíssimo risco. Ó, tô até escrevendo aqui, ó, altíssimo risco. Não pode se atirar aí achando que, não, semana que vem eu já vou ter retorno, esse cara aqui é tranquilo. Não é, tá? Esse aqui é altíssimo risco, porque pode dar muito errado, né? As empresas que são empresas que estão começando, né? Empresas menores, elas podem quebrar, elas podem não dar certo, o modelo de negócio se mostrar aí inviável, né? Então, isso tudo aí a gente está exposto, beleza? Então esse cara aqui tem que tomar cuidado. Se for investir, um percentual pequenininho ali da alocação. Beleza, gente? Então é assim que se monta a carteira, tá? A gente define ali a estratégia em cada um aí das categorias que a gente tem disponível. Antes de continuar, eu tenho um recado muito importante. Se você já tem uma carteira de investimentos, ou já tem patrimônio, ou já tem um dinheiro guardado, mas sente que está sem direcionamento, sente que você não tem segurança e não tem clareza sobre o que você deve fazer para melhorar a rentabilidade e ter mais segurança na hora de investir. Talvez seja a hora de você conhecer a minha consultoria de investimentos junto com o time da Portfel. Aqui a gente vai estruturar a sua estratégia de investimentos com clareza, com objetividade e principalmente focada nos seus planos, naquilo que faz sentido para você. Então, se esse é o seu caso, se você está interessado, clica no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado e conhece um pouco mais da minha consultoria e agenda a sua primeira reunião gratuita. Combinado? Voltando aqui para o material, pessoal, agora eu vou mostrar o exemplo, vou dar a morta aqui para vocês, entregar o ouro de mão beijada para todo mundo aqui que ficou até o final do vídeo. Esse aqui, gente, é um exemplo de carteira estrutural, tá? De alocação estrutural, de carteira de investimentos. Isso aqui não é nenhuma recomendação, tá certo? Então não é para você tirar print aqui e sair fazendo aí a moda louco, muito pelo contrário, tá? Isso aqui é um exemplo, eu tô só ensinando vocês como é que é o racional aqui. Não tem que sair aqui tirando print e fazer tudo por conta própria não, tá? Voltando para o nosso material aqui, pessoal, olha o que eu trouxe para vocês, estou entregando a barbada, tô entregando o ouro aqui, ó, de graça para todos vocês. Mas calma, ó, presta atenção aqui, isso aqui não é recomendação de investimentos, tá? Não sai se empolgando aí, tirando print, querendo replicar aí sozinho em casa. Isso aqui é só um exemplo, é só para fins didáticos, tá? Se você quiser uma análise aí para o seu caso, a gente pode conversar e você se tornar cliente da consultoria. Tranquilo? Então, ó, fica de boa aí. Isso aqui é só um ensinamento, tá? É só um exemplo aqui para você entender. Então, gente, presta atenção, ó. Essa aqui é uma carteira de investimentos que ela é focada no exterior, então ela tem uma parte enorme aqui, ó, do dinheiro alocado no exterior, mas ela ainda é uma carteira de um investidor brasileiro. Então ela tem que ter ativos em moeda nacional também. Não adianta só a gente colocar todo o dinheiro em dólar, né? Botar tudo em dólar aí, querer virar um investidor gringo aí, sendo que continua morando no Brasil, né? Isso aqui também é errado. Então esse já é o primeiro ensinamento dessa parte. Ó, a carteira aqui, ó, ela tem 30% alocada no exterior, mas ela tem outros 70% que está investido no Brasil também.
Então, olha só, temos aqui a parte de renda fixa Brasil, que daí compõe 30% do total da carteira, e ela vai ter 15% atrelado ao CDI, 10% em inflação e 5% em pré-fixado. Aí aqui a gente vai definir, né? Se pode investir em tesouro, se vai investir em CDB, LCI, LCA, em fundos de renda fixa. Tudo isso a gente pode definir aqui nessa parte de renda fixa Brasil, ok? E aí temos também ó, a renda variável Brasil, que vai compor 40% dessa carteira, sendo que 25% são em ações aqui no Brasil, então é uma carteira bastante arrojada, né? E 15% aqui em fundos imobiliários também. Tudo isso aqui no Brasil mesmo. Agora, a parte do exterior, que é o que importa para todos vocês aqui, ficaram até o final do vídeo para acompanhar. Gente, o pulo do gato está aqui, ó. Percebam que a gente vai ter 20% em ações no exterior. Pô, Tiagão, isso aí não é muita coisa, cara. Se somar ações no exterior e ações no Brasil, dá quase metade da carteira. Gente, isso aqui é bastante coisa assim. Essa é uma carteira bastante arrojada, tá certo? É uma carteira que tem bastante risco. Mas aqui tem um conceito, ó, que é o conceito da correlação. Esse conceito aqui da correlação é o seguinte. Quando a gente analisa no geral, tá? Falando aqui dos dias em geral, a performance das ações no Brasil e a performance nas ações americanas dolarizadas, tá? A gente quase sempre tem um movimento contrário, ó. Deixa eu focar em mim aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Quando as ações brasileiras se valorizam, normalmente o dólar cai, tá certo? Então a gente tem esse movimento que ele é contrário. Quando a gente tem esse movimento, assim, ó, no dia a dia, né, esse movimento contrário, a gente está dizendo que a correlação desses dois caras, ela é uma correlação negativa, tá certo? Uma correlação negativa. E aí, no longo prazo, quando a gente avalia o histórico da carteira, esse negócio aqui, ó, ele diminui a volatilidade. Diminui a volatilidade, tá certo? Por quê, ó? Porque quando um está subindo muito, o outro está fazendo um contrapeso. E o contrário também é verdadeiro. Então, na média, tá, a gente tem um equilíbrio melhor entre essas duas forças aqui, ó. Quem estudou física aí vai se lembrar, é aquela história dos vetores, né? Quando tem um vetor puxando para cima, o outro vetor puxando para baixo, a lógica é essa, tá certo? Então, mesmo sendo uma carteira que tem bastante investimento em ações, ela tem essa diversificação aqui. Por quê? Porque ela tem uma correlação negativa, ok? Então, esse é o ponto aqui essencial. Aí, olha só, 5% em renda fixa também. Lembre, né? A renda fixa lá fora rende menos do que aqui no Brasil, então a gente coloca menos. E aqui também vai estar composto o caixa. Ih, peraí que aqui eu estou em cima do vídeo, vou escrever aqui, ó. Aqui é o caixa da carteira também, tá certo? E aí a pimentinha lá nos alternativos, ó, um pouco em Bitcoin, 3%, e um pouco em ouro também. Lembrando, né, pessoal, isso aqui é uma carteira muito arrojada, não copie isso aqui, não sai se empolgando aí, isso aqui é só um exemplo aí para fins didáticos mesmo. Beleza, gente? Então, resumo da ópera aí, você precisa ter uma estratégia como essa para fazer um negócio bem estruturado, um negócio completo e robusto, ok? Vou apagar aqui agora, vamos avançar então para a parte final aqui do nosso vídeo. Agora vamos lá, pergunta que não quer calar, como escolher os melhores ativos? E aí eu quero foco total em mim aqui, ó. Foco total em mim, porque agora vai vir uma lição muito importante, que eu vou falar agora, eu vou continuar falando várias outras vezes aqui. Gente, lá fora, o negócio é muito diferente, tá? Quando a gente está aqui no Brasil, a gente tem familiaridade com os negócios. A gente conhece o Itaú, conhece o Santander, conhece a Vale, conhece a Petrobras. Aqui a gente tem menos possibilidades. Pô, eu ia falar menos é brincadeira, né? A gente tem menos possibilidades, tá? É um campo mais restrito. Então aqui no Brasil até tem certa margem para a gente fazer aquela seleção, escolher os ativos, né, fazer o stock picking ali e até se dar bem numa dessas. E aí eu falo com propriedade porque a gente olha o histórico aí de vários gestores de fundos de ações aqui no Brasil e o pessoal consegue ganhar do Ibovespa. Tem vários gestores aí que tem esse retrospecto muito vitorioso, tá certo? Inclusive alguns a gente consegue até investir ainda nos dias atuais, né? Não estão com seus fundos fechados. Então, gente, no Brasil a gente consegue encontrar essas oportunidades, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Existe essa possibilidade. Agora, lá nos Estados Unidos, ou no mundo inteiro que seja, é muito diferente, a conversa é outra, completamente diferente, porque lá é um mercado muito mais maduro, é um mercado que está constantemente sendo analisado, não só pelos americanos, mas pelos brasileiros, pelos europeus, pelos asiáticos, por todo o mundo. O mundo inteiro investe na Bolsa Americana, gente. Então essas oportunidades aí, elas duram muito pouco tempo, rapidamente elas voltam para o seu preço justo.
Ou então, a gente nem está lá perto para saber, a gente nem consegue, a gente não vive o dia a dia lá nos Estados Unidos, não consegue saber as empresas que estão surgindo, as empresas novas, né? Então, a gente que está distante, que está longe, a gente precisa vestir a sandália da humildade e pensar o seguinte: eu não quero lá fora ganhar do mercado americano, eu não quero render mais que a bolsa. Eu quero, na verdade, acompanhar a bolsa. Eu quero igualar a performance da bolsa. Quando eu estou fazendo isso, eu estou ao mesmo tempo diminuindo o risco do meu investimento e ao mesmo tempo fazendo um negócio bem pensado. E um negócio que também é fácil de fazer, tá certo? Guarda isso aqui, é um negócio que é simples, é muito mais simples de fazer. Então, naturalmente, vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. Lá fora a gente tem que investir nos ETFs. ETF significa Exchange Traded Fund, né? Que nada mais é do que um fundo negociado na bolsa. E aí a gente compra, né, os fundos que são fundos de índice, tá certo? Fundos indexados lá fora, tá certo? Fundos indexados. E aí esses caras, ó, eles vão replicar quem? Vão replicar o S&P 500, né, que é o principal índice das ações lá fora. Ele vai replicar também, por exemplo, o índice da Nasdaq, que é muito tranquilo. Ele pode replicar também o índice das empresas globais, tá? Eu não me lembro de cabeça, mas eu acho que é esse aqui, ó. All World, alguma coisa assim, tá? ACWI. Talvez seja esse aqui, tá? Mas é o índice das ações globais. É isso que eu quis dizer aqui, agora me fugiu na memória, tá certo? Então, gente, lá fora, a gente investe desse jeito, para minimizar os riscos, tá certo? Ah, Tiagão, mas eu adoro aqui a Amazon, queria comprar uma açãozinha da Amazon. Pode comprar também, não tem problema nenhum, desde que não seja o essencial da carteira, tá? Pode ser só aquele trocadinho, só aquele dinheirinho ali para dar uma brincada, né? Eu sei que vocês adoram fazer isso aí. O dinheiro para dar uma brincada ali, para dar uma brincadinha. Para dar uma brincada até vai, tá? Mas só para dar uma brincada. O dinheiro essencial, a parte robusta da carteira, tem que estar num ETF, num fundo indexado. Combinado, gente? Então, esse aqui eram os recados que eu tinha para hoje, pessoal. Só para a gente finalizar aqui o material. Quero agradecer demais aí. Opa, deixa eu apagar aqui, né? Pô, eu fiquei com um rabisco aqui. Quero agradecer demais você que ficou até o final. Se você acompanhou todo esse conteúdo, gente, não esquece de se inscrever. Aperta o botão aí da inscrição, tá? Aqui tem vídeo toda semana para falar de investimentos, falar de como construir uma carteira. Então acompanha aqui o nosso canal. Deixa o like também. Opinião sua e dúvidas aqui nos comentários. E vou deixar vídeos aqui para você continuar assistindo aqui os nossos trabalhos aqui no canal do YouTube. Combinado, gente? Muito obrigado por assistir, um grande abraço a todos e até a próxima!